nossa audiência nessa noite é gestão de cumprimento de sentença e alimentos com rito de prisão. Boa noite, excelentíssimo. As partes têm composição? Não, ainda não. Bom, excelência, você já falou não? Excelência, pela ordem, você perguntou se haveria composição, a patrona já disse que não. Mas você falou que a composição era um acordo, por enquanto ele não tem. Temos Não uma houve proposta. nenhuma Tem uma proposta. Temos. Então. Qual que é a proposta da patrona? Está no lugar errado, não sei se mas Aqui não cabe. Excelentíssimo. O nosso cliente, Henrique da Silva Santos, hoje, representado por sua genitora, Melissa Rodrigues da Silva, pelo fato dele ser um menor absolutamente incapaz, por intermédio de suas advogadas, com procuração em anexo, bem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 528, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, ajuizar a ação de cumprimento de sentença de alimentos com rito de prisão, em face de Roberto Pereira Santos, tá? Conforme a sentença proferida nos autos do processo citado, transitado em julgado em dia 10 de 2 de 2025, o executado Roberto Pereira Santos foi condenado a pagar a pensão alimentícia à criança Henrique da Silva Santos, que hoje, mais uma vez, é representado pela sua genitora, a Melissa, no valor correspondente a 30% de seus rendimentos líquidos mensais, incluindo as verbas como férias, 13º e os demais adicionais, conforme previsto no artigo 1694 do Código Civil, tá? Ressalta-se ainda que, nos termos da decisão, em caso de eventual desemprego, o alimentante, o valor da pensão alimentícia deverá corresponder a 50% do salário mínimo vigente à época do pagamento, tá? A fixação do executado, sobre a pensão, seria mais ou menos do 30%, que daria R$ 768 da remuneração mensal de R$ 2.561,20, tá? Só que por motivos indeterminados ainda não ocorreu nenhum pagamento desde que a sentença foi proferida, tá? O executado deixou de cumprir com a sua obrigação alimentar nos meses de março, abril e maio de 2025, totalizando, então, 3 parcelas em atraso. Portanto, meritíssima, considerando tratar-se de débito relativo aos últimos 3 meses, devido à prestação da execução com pedido de prisão civil nos termos do artigo 528, parágrafo 3º e parágrafo 7º do Código de Processo Civil, tá? Inicialmente, Excelência, esse direito busca resguardar os direitos e interesses do alimentado, devendo ser conduzido o presente pedido a fim de atendê-los, uma vez que ele é vulnerável na presente relação. Ou seja, o direito a alimentos, ele busca preservar o bem maior da vida e assegurar a existência do indivíduo. Também, Excelência, vale ressaltar que há provas concretas nos autos do processo que o executado mantém estilo de vida incompatível com qualquer alegação de incapacidade financeira, frequentando baladas, festas e realizando viagens com frequência, senhora. O que não há uma justificativa plausível, como o STF acata, não há uma justificativa plausível para o não pagamento da pensão alimentícia. Bom, senhora, contudo, que foi decretado aqui, pedimos apenas que haja o pagamento, a efetuação do pagamento, que no prazo de 3 dias ele efetue o pagamento do débito alimentar, com a autorização monetária, acrescido de juros, custas processuais e querendo que comprove que já fez ou apresentando justificativa plausível para o inadimplente. Caso não haja o pagamento e nem que seja aceita a justificativa, que seja decretada a prisão civil do executado, nos termos do artigo 528, parágrafo 3º do CPC, em um prazo de até pelo menos 3 meses. Bom,
temos uma proposta, né, de parcelamento nos seguintes termos: entrada de R$ 400 no prazo de até 5 dias úteis, saldo remanescente de R$ 2.161,20 a ser quitado em 5 parcelas mensais e sucessivas de R$ 432,24, vencíveis no dia 10 de cada mês. E o compromisso do executado em manter o pagamento integral e pontual das obrigações alimentares vincendas, sob pena de retomada ao pedido de prisão. Bruna, estou te ouvindo. Da nossa parte é só isso. Excelente noite. Excelente noite aos colegas patronas. Bem, a primeira questão que eu tenho, Excelência, que gostaria a confirmação, é se o protocolo da petição de cumprimento foi tempestiva para se caracterizar o rito de prisão, que aqui se alega que são os últimos 3 meses. Eu queria saber se foi protocolado realmente dentro do prazo. Foi, né, Excelência? Ok, obrigado. Bom, com relação aos não pagamentos, infelizmente, né, o Roberto realmente não efetivou, não cumpriu com as suas obrigações, porque houve uma rescisão. Inclusive a parte autora, o Henrique, fez comprovação de expedição de ofício à entregadora, pelo que eu vi nos autos. Correto, doutora? Correto. E realmente não houve o pagamento da forma estabelecida, porque a empresa teve um imprevisto e acabou demitindo ele, o qual inclusive ele está fazendo serviços de mascate, de bico. Ele não conseguiu ainda se reestruturar no mercado de trabalho, por isso ele não cumpriu com a sua obrigação. Só queria, eu sei que não é um momento oportuno, né, a gente não está discutindo o mérito, mas como já foi verbalizado o mérito, as fotos que acompanham o cumprimento de sentença aqui estão totalmente impugnadas e contestadas, porque elas não representam a verdade. Elas estão totalmente desprovidas de uma cadeia de custódia, que é obrigatório. Uma mera juntada de fotos no processo não são suficientes para se comprovar o que ela representa. Então aqui deixo aqui a minha impugnação por quebra de cadeia de custódia. A doutora sabe muito bem que a quebra de cadeia de custódia no direito criminal pode inocentar o averiguado. E aqui eu entendo que a aplicação dela no direito civil também não se faz. Está desprovida de datas, Se olhar aqui, inclusive as fotos do meu constituinte, ele era bem mais jovem, sequer dá para saber se ele não era solteiro, inclusive, quando dessas fotos juntadas extemporâneas, na minha opinião, tá? Então, assim, só não querendo entrar no mérito, mas só para deixar bastante claro para a parte contrária, que as fotos não necessariamente vão dizer que ele estava numa balada gastando dinheiro e não pagando com as suas obrigações em relação ao tá? Em relação à proposta, a gente vai apresentar uma outra contraproposta. Primeiro, porque a gente vai entrar com uma ação de revisional. Está muito alto o valor aqui que foi estabelecido numa sentença original de 50%. A proposta dele, as condições dele hoje, a gente paga o valor histórico que está aqui, O valor hoje é quase 2.000 e pouquinho, 2.300, uma redução para 2.400. Então a proposta é pagar 2.400 dividido em 10 parcelas concomitantemente com o valor mensal da pensão. Porque o valor mensal da pensão, se ele estivesse empregado, vocês tinham calculado. Como é 50%, ele já vai ter que pagar, além desse valor, ele vai ter que pagar praticamente o mesmo valor que vocês calcularam. Ele vai ter que pagar mais, acho que 759, porque é metade do salário mínimo. 759 mais 240, ele vai pagar R$1.000, ele está desempregado. Então a proposta seria pagar concomitantemente a pensão, que hoje seria de meio salário mínimo,
mais 10 parcelas iguais, 2.400, que daria 240, correto? Essa é a proposta. As doutoras estão de acordo com a proposta do tutor? Estamos de acordo, sim. Tá. E eu pediria que, em caso de descumprimento por parte do meu cliente, uma multa apenas de 10%. Para conseguir, para consignar. Não defere. Vou perguntar se concorda. De acordo? As partes concordam? Concordamos, excelência, com a exceção de que se há 3 meses voltar o ocorrido, pediremos novamente a efetuação da prisão do indivíduo. Tudo bem para outra parte? Aí eu não tenho como opinar. É a decisão do juiz. Defiro o pedido, doutoras. Muito obrigada, excelência. Ok. Se quer dar sentença, pode dar sentença. Então a sentença seria procedente, né? Ficando o consignado seria o valor em 10 parcelas, concomitantemente, com uma multa de 10% sobre eventuais parcelas não pagas e retornando a determinação da prisão. Tá? Ok? Terça-feira. É mais fácil, né? Obrigado. Batel.